Levantamento feito pela CNI, a Confederação Nacional da Indústria, feito pelo Ibope a pedido da CNI, aponta que para 35% dos brasileiros, o primeiro trimestre do governo Jair Bolsonaro ou é bom ou ótimo. No entanto, 27% dos eleitores afirmou reprovar a atual administração, considerando-a ruim ou péssima. E para 31% dos ouvidos, pelo Instituto, a avaliação foi regular. Desde o início do governo, em janeiro, o percentual de pessoas que consideram o governo ótimo ou bom caiu 14 pontos, de 49 para 35. Eu vou começar essa rodada lá com o Carlos Andreasa. Silvio, eu não vejo, tentando me colocar com uma ótica do governo Bolsonaro, eu não vejo esses números com pessimismo. Não acho que sejam números ruins e é preciso tentar entender a natureza desse governo para compreender a precariedade de comparar os números de avaliação do governo Bolsonaro com de governos anteriores. Por que eu digo isso? Para ser coerente, esse governo tem uma natureza de campanha permanente, como eu tenho dito aqui. É uma natureza de conflagração, de crise, de conflito. Portanto, um governo que cultiva uma espécie de terceiro turno eleitoral, já com o governo em andamento. O governo que, ao mesmo tempo, tem a função de administrar o país e se comporta usando, muitas vezes, um discurso de oposição. Eu não estou dizendo que isso seja bom, a minha opinião é conhecida. Eu sou crítico disso, crítico dessa cultura bolsonarista beligerante. Mas o fato é que isso me parece muito claro, e isso deriva daí, dessa natureza, os números como se dão. A polarização continua. O presidente tem o seu grupo de apoio, tem também uma fatia grande que considera o governo regular, isso coloca em mais ou menos 60%, os que consideram o governo bom e ótimo, mais os regulares, dá 60 e tantos por cento, e tem os que consideram o governo ruim, também num patamar maior do que as médias anteriores, porque é isso, é uma polarização, tem uma conflagração dada aí, um terceiro turno, é da natureza desse governo, e eu ousaria mesmo dizer que, desde a lógica bolsonarista, isso é necessário, isso é preciso, considerando o modus operandi que eu acredito se desdobra sob o bolsonarismo neste governo Jair Bolsonaro. Todo mundo do... Muito bem, Vera Magalhães, você agora perdida em papéis aqui para quem nos acompanha em imagens. Pauta aqui, Estávamos aqui repassando para onde vamos, para onde entraremos depois de você comentar e também o Alexandre, os números da pesquisa do Ibope. Eu concordo com o Andreasa que os números derivam desta natureza, mas eu acho que ela terá de ser adaptada não só aos números, mas à realidade. Outro tema aqui da nossa pauta é o CAGED, a pesquisa do CAGED sobre emprego, que mostra fechamento de vagas formais no mês. O presidente vem brigando com os números do desemprego, mas eles falam por si, né? Matemática, ela não muda o sabor da ideologia. Então, eu acho que todo esse auê ideológico que marcou o início do governo, ele vai ter de, em algum momento, ir cedendo espaço a um pragmatismo de governar efetivamente, de mostrar resultados, de apresentar números. Isso vai ter de acontecer no MEC, onde a paralisia foi a tônica no início. Isso vai ter de acontecer na articulação política e já começa a acontecer. E vejam que aqui neste programa a gente é coerente, então a gente não criticou que se faça a política, que, portanto, os deputados e senadores tenham liberadas as emendas que não são deles, que não vão para o bolso deles, mas sim para as suas bases. Então, eu acho que aos poucos, este pragmatismo que começa a impregnar a articulação política também vai ditar os rumos das outras áreas do governo, sob pena de esse fla-flu permanente cansar. As pessoas se cansam disso, elas até gostam, se divertem ali. Vamos ver o que o Carluxo falou hoje, mas amanhã ou depois elas querem concorrer a um emprego novo, elas querem trocar de carro, querem trocar aquela televisão que está antiga, ainda não é uma Smart TV para ele poder ver as séries que ele mais gosta. Então, a vida real, eu acho que ela se impõe. A pesquisa é um sopro de vida real nesse mar de bobajada ideológica em que o governo está nadando.
olha, o mundo real pensa isso aqui do governo. O mundo real não é lacração na internet, não é hashtag que você vai lá e você bomba artificialmente. O mundo real é outra coisa. Então, eu acho que esta outra coisa vai bater a porta aos poucos e o governo vai entender qual que é a natureza de se governar um país com as dificuldades do Brasil, as diferenças regionais, sociais, culturais que tem o Brasil. Alexandre, agora a sua leitura aí desses números divulgados hoje? Bom, a gente já falou desse assunto, porque já não é a primeira pesquisa que dá números. Esses números estão mais ou menos coerentes com de outras pesquisas que já foram divulgadas, mas o que a gente pode falar é basicamente, primeiro, que os humores do povo são voláteis mesmo, né? Então, em vez de a gente atacar o mensageiro, falar mal da pesquisa, como muita gente sempre fala, você acredita em pesquisa? Depende, né? Quando você não gosta, a pessoa mete o malho na pesquisa, quando gosta, diz que a pesquisa é válida, enfim. Mas, de qualquer jeito, é um governo que veio de uma campanha prometendo um governo mitológico, o que gerou um nível de expectativa na população muito alto. Quando você passa os 100 dias, passa esse namoro inicial, nós estamos chegando aí a maio, né, e as coisas começam a entrar num ritmo mais normal do dia a dia, as pessoas veem que não é como se prometia na campanha eleitoral, ou pelo menos era entendido por parte da população, que era quase como se fosse a abertura da Bíblia ali, o Gênesis, que era antes de mim eram as trevas, depois de mim eu falei faça-se a luz e tal, enfim. Quando começa o dia a dia da vida real, você vê que a coisa não é assim. Você tem que trabalhar todo dia, como foi essa duríssima aprovação da reforma da Previdência na CCJ. Isso é o quê? Isso é xingamento de Twitter? Isso é mitada? Não, isso é trabalho, articulação, suor, entendeu? É acordar cedo e trabalhar. E aí que dá resultado, como deu ontem. Então, é uma acomodação absolutamente natural, onde você mata os últimos resquícios e o último recall da campanha eleitoral, e a partir daí entra no que vai ser mesmo uma avaliação do governo a partir das suas ações, das suas propostas, das suas aprovações, do que efetivamente acontecer. Então, eu acho que também não há sinal de preocupação, acho que a população ainda está dando um voto de confiança no governo, mas tem coisas que vão diretamente no humor da população, como já foi citado, que é a alta do desemprego. O desemprego ainda temos no Brasil mais de 13 milhões de desempregados, é muita gente. Isso precisa ser resolvido, pelo menos num viés de baixa desse número muito rapidamente, para que a população volte também a recuperar o otimismo pleno.